Olá, povão, tudo bem? Estamos aqui de volta para falar sobre uma coisa que instiga muita gente, que é a existência ou não, agora em 2022, ainda da síndrome de Asperger. Eu ia fazer uma live discutindo um pouco melhor com vocês, mas eu preferi gravar essa aula aqui e colocar ao ar. Vai ser uma aula bem legal. Eu planejei aqui de uma maneira a mostrar para vocês uma série de coisas e ampliar um pouco esse debate, e eu acho que é um momento especial, porque eu sempre acho que quem faz divulgação científica, ele não está ali exatamente no papel de cientista, né, e dialogando com pares, com outros cientistas. Ele está na posição de educador, numa posição que tem que ajudar, contribuir com a sociedade para elevar o conhecimento científico de todo mundo. E tem que fazer esse debate com as pessoas que estão fora do campo da ciência. Então, eu acho que esse é um dia em que a gente tem a oportunidade de dar um passo a mais, digamos assim, nesse campo da ciência, tá? E eu vou tentar contribuir aqui um pouco com isso. Então, eu vou discutir o seguinte: é errado alguém dizer hoje, em 2022, que a síndrome de Asperger existe, sim ou não, né? E por quê? Por que que eu coloquei esse tema? Por conta da polêmica em torno desta postagem aqui, né? Asperger e autismo, quais são as diferenças? Essa é a postagem que eu fiz no Instagram e que gerou muito comentário de pessoas que provavelmente não fizeram a leitura do texto e assistiram o vídeo, né? Porque lá no final estava fazendo, né, uma referência ao vídeo. Mas, tudo bem, vamos lá. Essa é a postagem, essa é a primeira imagem do carrossel e a segunda é essa aqui. Bom, eu coloquei aqui um pouco mais próximo para a gente ver. Asperger não é autismo? Eu vou ler aqui para a gente entender melhor e discutir sobre isso, tá? Embora façam parte do mesmo transtorno diagnóstico, então, aí que mora o perigo, né? As pessoas às vezes veem só a primeira manchete, assim, né? Faz parte do mesmo transtorno, mas é coisa diferente, mas tá aqui, faz parte do mesmo transtorno e diagnóstico, certo? Mas eu vou trazer outros dados aqui para vocês bem legais, até de genética e tudo isso. Os dois acabam sendo distintos. Dos 125 estudos realizados em 2013, né, na verdade até essa data, né, 95 confirmaram diferenças. Mas quais são eles? Aí os outros estão falando dessas diferenças, no final fala do vídeo, né? E no vídeo, na descrição, tem lá o estudo na referência para quem quiser ler. Vou mostrar para vocês aqui. Bom, para a gente entender um pouco melhor, tá? Asperger existe ou não? Então vamos lá. Qual que é a principal argumentação das pessoas que comentaram? Não existe. Saiu do DSM. Não tem mais no CID, então não existe, está errado. Existe uma confusão aí sobre o papel de cada coisa, né? Então, olhem, por exemplo, este artigo de 1981, que é da Lorna Wing, que é a principal referência científica, né, para a criação desse diagnóstico de síndrome de Asperger, e depois também para o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Ela é a principal propositora desses dois conceitos. Bom, olha aí, esse artigo de 1981 chama Síndrome de Asperger. Esse é o nome do artigo, né? E aí ela vai fazer uma descrição ali clínica, né, dos aspectos clínicos. Ora, em 1981, síndrome de Asperger não estava no DSM-5. O DSM-5 de 2013, né? Não era transtorno do espectro autista. Nem estava no DSM-4 ainda, que não tinha sido publicado. Foi publicado em 1994, em decorrência, em grande medida, deste artigo e de outros que surgiram após isso. Então, em 1981, havia o DSM-3, que não tinha nenhuma referência a isso. Só tinha o autismo mesmo, né? Que era o autismo na sua visão clássica. Mas como é que ela pode publicar esse artigo? Ela está errada, então ela não sabe o que ela está falando? Não. É porque são coisas diferentes a ciência e a clínica, e o DSM ou o CID. Se a ciência não discutisse, começando por essa discussão dela, não teria entrado no DSM de 1994, DSM-3, DSM-4. Então, a ciência discute,
E aí, uma coisa pode ou não virar uma diretriz clínica, a depender dessa discussão científica e a depender de outras coisas também. Então, este artigo dela não está errado. Eu posso ter divergências, é claro, daquilo que ela propôs, mas não está errado por ela falar de síndrome de Asperger no momento que não existia o diagnóstico clínico oficial em nenhum guia diagnóstico, certo? Ela está fazendo uma discussão no âmbito da ciência. Bom, as pessoas têm a impressão que a ciência funciona assim. Eu tenho conhecimento 1, depois eu tenho conhecimento 2, depois eu tenho conhecimento 3, como uma linha, como uma evolução linear. Então, assim, antes a gente falava de síndrome de Asperger, depois ele acabou, porque está no DSM, ou porque está no CID, e agora a gente vai falar de outra coisa daqui para frente. Não é assim que a ciência funciona. A ciência funciona de um outro jeito. Ela funciona muito mais assim, ó. Ela funciona muito mais pelo caos, pela disputa, né, pela competição entre os vários cientistas que estão produzindo coisas diferentes, opostas muitas vezes. Então eu tenho uma ideia que ela é hegemônica. O que quer dizer ser hegemônico? Quer dizer que ela tem a maioria da adesão dos cientistas, ela tem a maior evidência, ela tem os dados mais robustos, mas aí tem gente discordando. Olha aqui, eu coloquei aqui 2 bolinhas, né, que não estão muito pequenininhas, né, estão médias. Aí eu coloquei ideias em ascensão. Alguém diz assim, não, eu acho que é outra coisa completamente diferente. E eu vou produzir dados aqui. E aí essa pessoa começa a produzir, ela tem os orientantes dela que começam a produzir, ela começa a, então, questionar essa ideia hegemônica. Quer ver quem fez isso? Por exemplo, a Lorna Wing. Quando ela propôs, né, o conceito de síndrome de Asperger, e depois quando ela propôs o conceito de espectro do autismo. Na verdade, primeiro ela tinha proposto contínuo, daí não foi muito para frente, ela mudou, né, e foi de espectro, né, do autismo. E ela conseguiu se tornar a ideia hegemônica. Mas antes de se tornar a ideia hegemônica, ela era uma ideia em ascensão. E antes, ela era um pontinho aqui, ela era só uma proposta. Assim como ela propôs essa síndrome de Asperger, deve ter uns 5 mil pessoas que propuseram outras coisas e que não dão em nada. Por quê? Porque não conseguiu formar uma base de evidência robusta o suficiente. Mas para você produzir essa base, você tem que fazer essa formulação. Então, por isso tem muitos cientistas produzindo muitas coisas no mundo, coisas diferentes, né? Então, por exemplo, o DSM acolheu a ideia de que tem uma coisa chamada transtorno do espectro autista. Um diagnóstico só. Ok? Quando você olha lá, não tem mais o diagnóstico de síndrome de Asperger. Não tem mais lá. Não está no DSM. Certo? Mas tem um monte de gente que entende que nem deveria ter mudado. Quando o DSM teve a sua reunião, né, das pessoas encarregadas para discutir esse assunto e tomaram essa decisão, o Volkmar, que é o mais importante psiquiatra no mundo, né, pesquisador nesta área, se retirou da comissão. Ele não precisava ter se retirado, ele podia ter continuado. Mas a divergência dele era tão grande que ele se retirou da comissão. Por quê? Porque ele entende que é uma decisão errada. Ou ele entendeu, não sei o que está pensando agora, mas na época ele entendeu que era uma decisão errada, que deveria seguir aquilo que é o entendimento dele das evidências de que são coisas diferentes, né? Bom, mas vamos continuar. Então, a ciência funciona assim. Não tem problema você falar de uma ideia que está em ascensão, né? Ou de uma ideia que é pontual. Por exemplo, quando a gente fala de diagnóstico de autismo, por exemplo, é comum que haja muitas pesquisas sobre muitos métodos de diagnóstico, que não são métodos que são padrão. O padrão é avaliação clínica com protocolos padrão ouro, protocolos de testagem e observação, né? Mas existe pessoas, né, cientistas estudando por meio de exame de sangue, de urina, de cabelo, de eye tracking, que eu acho que é o mais promissor, assim, né? Rastreamento de olhar, que é uma coisa que eu tenho acompanhado muito, e muitas outras formas de diagnóstico. É por isso que, em algum momento, a ciência vai avançar, porque tem essas pessoas produzindo isso. E isso não quer dizer que essas pesquisas são menos científicas ou menos rigorosas, não. Só quer dizer que elas estão ainda em fase de ascensão,
né, essas ideias. Eu colaborei, por exemplo, com um grupo de pesquisadores da Federal de Itajubá, nós fizemos uma série de publicações, né, pesquisadores diferentes lá, né, com principalmente o professor Guilherme. Fizemos uma série de publicações internacionais sobre formas de diagnóstico. Então, a gente fez uma revisão sobre o fMRI, que é a ressonância magnética funcional, e, mais recentemente, uma publicação que foi muito importante, inclusive, deveria ter colocado aqui, que foi na Scientific Reports, que é uma revista muito importante, né, faz parte do grupo Nature, que é sobre o fMRI em estado de repouso, que é uma coisa mais promissora, né? É a ressonância magnética funcional, mas sem que o indivíduo tenha que responder a certos estímulos verbais. Essa revisão foi uma revisão sistemática, uma pesquisa, né, super boa. Ela chegou à conclusão, portanto, ela precisa ser consistente com aquilo que são os dados que ela avalia, de que nós temos muito arroz com feijão para comer ainda. Talvez no futuro a gente chegue a conseguir fazer diagnóstico clínico, ou seja, tem uma aplicação clínica para esta questão. Mas antes de ser clínico, precisa discutir muito ainda, né, e produzir muita coisa. Bom, então a gente tem uma diferença aqui entre diretriz clínica e conhecimento científico. Bom, é claro que no caso do Asperger é mais difícil para as pessoas entenderem. Então, eu vou dar um outro exemplo que é difícil de questionar, para vocês entenderem, tá bom? Como que essas coisas são distintas. Olha aqui, esse site que eu estou mostrando para vocês, eu vou ter que colocar ele um pouco maior aqui para vocês verem melhor. Ele se chama Safari, ou Safari, a gente fala Safari, tá? Safari Gene. Gene, né, .safari.org. Você pode acessar aí também na sua casa. Aqui tem um compilado da genética do autismo nas pesquisas científicas, tá? Então aqui está escrito aqui, gene scoring, é o score de genes, quais que têm a maior correlação com o autismo ou menor correlação com o autismo, tá? E aí você tem nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu já falei disso aqui em alguns vídeos, tá? Bom, ok? Então, aqui temos uma compilação desses dados. Vamos ver aqui alguns dados dessa genética. Olhem aqui esse gene, por exemplo, tá bom? É o gene ANC2. Vocês podem ver todos os genes que estão correlacionados com o autismo aqui nesse site, e é público, vocês podem acessar aí. Olha aqui, o gene ANC2, ele tem uma correlação com o autismo muito forte. É nível 1. Quanto menor o número, maior a correlação. Nível 1 quer dizer que está demonstrada essa correlação, tá bom? Então, é uma alta confiança dessa correlação. E aí nós temos, do total de estudos sobre isso, né, de indivíduos, né, você tem 20 com descrição, dos 21 encontrados, 20 com descrição de autismo. Ou seja, quase sempre que você tem esta genética alterada, você tem a presença do autismo, certo? Ok? Então aqui, se vocês descerem aqui, vocês acessarem lá no site, vocês vão ver muito mais informação. Tem todos os estudos escritos, isso aqui é muito sério, né? Esse site, inclusive, ele, no primeiro ano que ele entrou em operação, foram 2 pais de crianças com autismo nos Estados Unidos, eles puseram na jogada, na brincadeira, 45 milhões de dólares. No primeiro ano já era mais dinheiro do que o Autism Speaks, por exemplo, dominava lá, de pesquisa, né? Olha aqui um outro gene, tá bom? Também score 1, tá aqui, ó. Também alta confiança, critério 1.1, super confiança, né? 100% dos reportes que tem autismo. E esse gene se chama AP2S1, tá? E aí tem todas as informações aqui embaixo sobre o que a gente sabe sobre esse gene. Bom, eu mostrei 2 genes altamente correlacionados ao autismo, correto? Entenderam? Bom, cientificamente, então, essas 2 coisas são a mesma coisa? Não. São coisas completamente diferentes cientificamente. Então, o que existe aqui cientificamente? O fenômeno que existe. Tem um quadro comportamental causado pela alteração do gene ANC2. Ou seja, no gene ANC2, nós temos lá 21 reportes, 20 deles, quando você passa todos os protocolos de avaliação de autismo, você tem ali aqueles comportamentos que justificam um diagnóstico.
No segundo caso, nós temos também esses reports, você tem esse quadro de autismo também. O mesmo quadro comportamental. Mas eu tenho uma alteração em outro gene, que é o AP2SI. Tem nada a ver com o ANQ2. Então, cientificamente, geneticamente, eu posso dizer que eles são a mesma coisa? Não, nunca. Pelo amor de Deus. São coisas completamente diferentes. São genes diferentes. Códigos diferentes. É possível negar isso com esses estudos, nesse nível que eu estou falando? Não. É impossível negar que são coisas diferentes, cientificamente. Mas, do ponto de vista clínico, pelo CID-11 ou pelo DSM-5-TR, que é a versão que foi alterada agora nesse ano de 2022, nós temos duas coisas diferentes? Não. Nós temos dois diagnósticos de transtorno do espectro autista. Por quê? Porque clínica é uma coisa, ciência é outra. Existe uma correlação entre elas, mas elas não são a mesma coisa. São coisas diferentes. Certo? Bom, vamos fazer o seguinte. Coloquei aqui, eu quero mostrar para vocês uma coisa, tá? Para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Vou compartilhar com vocês aqui essa imagem do Chrome, tá? Vou botar aqui. Olha aqui, vocês estão vendo a imagem aqui do Chrome. Vou botar aqui grandona, tá? Vamos olhar aqui agora o Google Acadêmico, tá bom? Acadêmico. Vocês podem colocar PubMed onde vocês quiserem, tá? Para colocar aqui que é mais fácil de vocês verem. Eu vou colocar aqui, ó. Tem que colocar em inglês, tá, gente? Porque estudo científico, 99,9% é em inglês, tá? Asperger's Syndrome, aqui, ó. Apareceu aqui, tá? Agora, eu vou colocar um período específico aqui, tá? Eu quero só de 2013, eu quero só 2014. Depois que acabou no DSM. Não tem mais no DSM, tá bom? No Brasil, você não tem um valor jurídico do DSM, mas no restante do mundo, a maior parte do mundo, assim, o DSM é de fato regulador, como nos Estados Unidos, por exemplo, e vários países da Europa. Então, vamos ver aqui, só depois que ele não existe mais no DSM, tá bom? Não existe mais. Bom, só depois que ele acabou, que não existe mais no DSM, existem 17.500 referências aqui. Só depois que acabou o DSM, tá bom? Olha aqui, ó. Enciclopédia de autismo, tá? Tá aqui, 2021, da Springer. Temos os efeitos do contexto, do processamento do contexto na cognição. Vou colocar em português, na cognição social e tal. Vou colocar em português aqui para ficar mais fácil de vocês verem, tá? Vamos lá. Síndrome de Asperger, os efeitos do processamento do contexto nas deficiências de cognição social em adultos com síndrome de Asperger. Ou seja, ó, 2014, já tinha acabado, tá? Uma história concisa da síndrome de Asperger, tal. Acho que é o Barão Cohen, que eles traduziram aqui. 2016, síndrome de Asperger. De novo, 2016. Eu vou colocar só para vocês verem que é bastante coisa. Vamos pegar só 2022, tá bom? Depois que também saiu do CID, porque alguém pode dizer, não, porque estava seguindo o CID. Não, não é. Certo? Questões de comunicação no autismo e síndrome de Asperger. Autismo e síndrome de Asperger. Nós estamos falando a mesma língua? Deixa eu botar aqui em português de novo. Discussões sobre a síndrome de Asperger na rede social. Né? Síndrome de Asperger como transtorno de imprinting psicossomático. 2022, tá? Evidências de características e comorbidades que sugerem que a síndrome de Asperger é um subtipo do espectro autista. 2022. Síndrome de Asperger, importância de conhecer a particularidade, realizar o diagnóstico precoce e tal. Aqui deixou uma parte em inglês, tá? Enfim, quantos tem aqui, ó? 2022, 4.810 resultados. Então, vamos lá. Não podemos ficar entendendo, confundindo o que é clínica e o que é ciência, tá? São coisas diferentes. Mas vamos continuar aqui, que eu quero mostrar ainda algumas coisas para vocês, tá? Vamos lá. Voltei aqui a esse slide. Vamos para o próximo. O artigo
que eu citei é esse aí que eu estou mostrando para vocês, tá? Com o qual eu fiz o vídeo, o primeiro vídeo, e sobre o qual é a postagem. Subtipação, né, do transtorno do espectro autista. Transtorno do espectro autista, esse é o diagnóstico. Subtipos dentro dele, embora não sejam diagnósticos. Comparação de crianças com autismo de alto funcionamento e síndrome de Asperger, certo? Essa é a separação que eles vão fazer aqui no estudo. Aí você tem aí vários autores, e esse estudo é de 2018, ou seja, já estava há muito tempo fora do DSM. E aí, vamos ver aqui em cima, olha aqui está o journal, a revista científica em que o estudo foi publicado. Esse aqui é o Journal of Autism and Developmental Disorders, revista científica, né? O journal é em inglês, mas é revista científica de autismo e transtornos desenvolvimentais, tá bom? Então, olha aqui a data, né, de 2019. Primeiro ele vai online, normalmente depois vai na versão oficial com toda a edição. Então, é um estudo muito recente e de uma revista de excelência. Não é uma revistinha qualquer. Essa é uma das revistas mais importantes em autismo no mundo. Qualquer pessoa que é do campo da ciência sabe o que eu estou falando. Ele tem um fator, né, um fator de impacto altíssimo, acima de 4. Altíssimo. É um fator muito bom, né? Eu não sei se é o que tem melhor fator de impacto de todo o autismo, acho que sim, mas não tenho certeza, tá? Olha aqui o que diz o resumo do artigo. Quem tiver se dedicado a ler o artigo, vai ler o seguinte, olha aqui, vou ler para vocês, então vou colocar um pouco maior aqui para ler para vocês. Desde a primeira descrição de Hans Asperger, aí tem aqui a referência, passando pela tradução de Lorna Wing e definição, que é aquele estudo que eu mostrei para vocês de 81, até sua introdução na 4ª edição do Manual Estatístico Diagnóstico de Transtornos Mentais, DSM de 1994, que foi a primeira vez que surgiu Asperger, antes não tinha, né? Tem um DSM de 1980, mas nele não tem o síndrome de Asperger, tá? Essa era a 3ª edição. A síndrome de Asperger sempre despertou grande interesse e debate, até desaparecer do DSM na 5ª edição de 2013. Depois eu vou comentar sobre isso. O debate do artigo, né? Considerou sua validade diagnóstica e sua diferenciação do autismo de alto funcionamento. Será que tem valor ainda fazer isso? E essas discussões, essas várias pesquisas é que vão informar, né, que estão informando para quando a gente tiver um outro DSM-6. Né? O presente estudo teve como objetivo examinar se a síndrome de Asperger diferia do autismo de alto funcionamento nos perfis clínicos e analisar o impacto da inovação do DSM-5. Diferenças em aspectos cognitivos, linguagem, funcionamento escolar e comorbidades foram reveladas quando 80 indivíduos com síndrome de Asperger, deixa eu botar aqui, deixa eu dar para vocês verem, e 70 com autismo de alto funcionamento, né, de 3 a 18 anos, foram comparados. Os resultados sugeriram que uma distinção empírica, ou seja, uma distinção real, na vida real, da síndrome de Asperger, dentro do espectro do autismo, do transtorno, deve ser clinicamente útil. Eles estão dizendo o seguinte, olha, os dados que a gente tem da realidade indicam que é útil fazer essa divisão, certo? E eles podem dizer, e não está errado eles dizerem isso, porque eles estão trabalhando com os dados. Eles pegam certos dados, é uma revisão super rigorosa, né? Que está lá os resultados da grande maioria dos estudos, e eles fazem uma conclusão que é condizente com aquilo que eles trouxeram de dados. Né? Agora, se isso vai ser adotado ou não pelo DSM, é uma outra discussão lá do DSM, né? Ou de outros guidelines, né? Então vamos lá, continuando. Portanto, é um artigo excelente. Sobre as afirmações científicas, então, vamos lá. Quero refletir aqui com vocês. Quando vocês virem, em qualquer lugar, uma afirmação científica, o que vocês precisam analisar? O que é necessário a gente analisar? Primeiro, as fontes foram bem selecionadas? Porque às vezes tem artigos mal feitos, com uma metodologia ruim,
publicados em lugares que não são confiáveis, que são lugares que publicam qualquer coisa, né? Se você pagar, você publica qualquer coisa, como se fosse algum estudo, né? Então, foram bem selecionados? Veja aqui. Então, nós estamos falando aqui, neste caso, por exemplo, nós estamos falando de uma revisão sistemática, portanto, não é qualquer tipo de estudo, é um estudo de alta qualidade, né? Bem feito, e numa revista de alto impacto, de alto prestígio, porque tem altíssimo rigor. Portanto, a fonte foi bem selecionada, né? Foi uma fonte muito bem selecionada, tanto de divulgação deste artigo, né, especificamente, quanto do artigo quando fez a seleção daquilo que entrava para revisão sistemática. E a outra coisa que precisa dizer, explicita a fonte e a metodologia, porque eu poderia dizer essas coisas aqui, ou qualquer pessoa dizer, e aí quando alguém questionasse, aí eu vou dizer qual é a fonte que eu interpretei, ou por que eu achei que aquilo fazia sentido. Bom, neste caso aqui, a fonte precisa estar citada desde antes. Isso é uma prática aqui no YouTube que começou com Pirula, que é um grande divulgador científico, uma pessoa que eu admiro muito, né? Sigo muito e me inspiro muito nele. Que é uma coisa fantástica, pelo menos no Brasil foi ele que começou com essa prática, né? Então a fonte está citada? A metodologia do estudo está citada? Porque isso é importante. Porque pode dizer, não, esse estudo aqui ele falou que tem diferença. Muito obrigado, paz e bem. Não. Eu mostrei qual que é a metodologia no vídeo, né? No outro vídeo. Eu sugiro vocês assistirem depois. Eu vou colocar aqui, e aí lá tá nomeado quais são as diferenças. Eu peguei alguns outros estudos de diferenças de cérebros também, de massa cinzenta, no cérebro de pessoas com autismo de alto funcionamento e de síndrome de Asperger, tá? Que eles falam um pouco nesse estudo, mas eles falam bem pouquinho, não trabalha com muitas fontes, aí eu peguei outras fontes que eram mais robustas sobre isso. Bom, então essas duas coisas foram feitas. Qual que é o problema? Onde que mora o fundo do poço aqui? É isso aqui, ó. Primeiro eu faço isso, eu digo, olha, gente, eu vou fazer uma explicitação aqui de um estudo, né? Depende do caso, às vezes não é tão específico, mas porque tem uma metodologia tal. Olha o que as pessoas fazem aqui. Eu vou colocar até maior aqui para vocês verem. Uma pessoa pegou e comentou isso aqui num vídeo. Começa em 5 minutos e 6 segundos. Obrigado de nada. O outro colocou. O vídeo começa em 4 minutos. Obrigado de nada. Outra pessoa escreveu. O vídeo começa aos 5 minutos e 6. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui? Esquece essa bobagem de metodologia, de fonte. Eu só quero saber o resultado. E aí, quando a gente faz isso, o que acontece? Muitas vezes, né? As pessoas não entendem como é que foi produzido aquele conhecimento. E aí elas começam a cair na conversa de pessoas que começam a apresentar um monte de coisa que não tem nada a ver com ciência. Porque ela não está olhando como é que aquele conhecimento foi produzido. É uma produção de conhecimento, na verdade, eu acho, né, que esse tipo de postura aqui, ele é um desrespeito à inteligência de quem está assistindo. Está dizendo assim, ó, você não consegue entender como é que o conhecimento foi produzido, vai logo para outra parte que você só pode ficar com isso daí. Trazer a fonte para você e dizer como aquele conhecimento foi produzido é um respeito à inteligência de quem está assistindo. É claro que quem está assistindo, gente, pode ser que a pessoa ela só vê um negocinho, que ela viu falar de alguma coisa. Mas tem muita gente, e esse canal aqui tem muito a ver com esse público, que quer realmente entender o negócio. Tanto que as pessoas muitas vezes fazem perguntas num vídeo, que eu já respondi em outros, às vezes nem... Normalmente, porque também é muito comentário, eu nem respondo, porque quem acompanha o canal, quem assiste, né, porque a gente publica vídeo quarta e sexta, né, e segunda tem a live, e quando não tem a live eu publico um vídeo. Então, segunda, quarta e sexta tem conteúdo. Quem acompanha, você percebe, dá pra gente saber o padrão de quem acompanha os vídeos todos. E aí, ele não entendeu alguma coisa lá, mas ele já porque tá explicado em outro vídeo, não dá para fazer um vídeo sobre tudo, né? Cada vídeo tem o seu aspecto dedicado, o seu tema, porque a ideia é aprofundar. Então, não são essas pessoas que acompanham o canal que normalmente se posicionam desse jeito, né? Porque quem acompanha o canal é quem está querendo se aprofundar mesmo, né? Que está querendo conhecer ciência. Então, eu vou fazer aqui, para os leitores, 3 sugestões.
tá? Para entender e tal, para acompanhar de uma maneira mais produtiva, né? Investimento em entender, né, em estudar epistemologia e metodologia da ciência. Então, eu sempre digo para as pessoas assim, talvez seja mais importante a gente entender a metodologia e a epistemologia, como se faz o conhecimento científico, do que saber quais são os resultados que a ciência está alcançando. Por quê? Porque todos eles vão ser igualmente inúteis para quem não entendeu como é que ele foi produzido. Então, eu sempre digo assim, ó, se você gosta de vídeos, gosta de texto, né, lê um tanto sobre ciência, dedica também um tempo para estudar sobre metodologia da ciência. Eu tive um ano na faculdade que eu parei porque não tinha dinheiro para continuar, né? Não consegui matricular. E é um ano que eu queria publicar, e aí eu fiquei muito dedicado à metodologia. Só li sobre metodologia, não li nada sobre o conteúdo mesmo. Foi um ano assim que foi uma virada para mim. Mas mesmo assim, muito depois disso, né, mais recentemente, teve também alguns períodos que eu me dediquei assim, muito especialmente a isso, e para mim foi muito importante. Segundo, ler os estudos de referência, ainda que todos quase sempre estejam em inglês. Quando a gente vai ver um texto ou ver um vídeo, está se falando sobre um texto, tem que ler o texto, é importante ler o texto. Ah, mas está em inglês. Gente, hoje tem tanta ferramenta que vocês viram, cliquei um botão aqui já traduziu para português. Então tem tanta ferramenta de tradução automática, que não é a melhor coisa, mas dá para ler, que dá para as pessoas lerem, mesmo em inglês. Quando você traduz, a tradução não é perfeita. Mas o que determina se a tradução é melhor ou ela é pior? Se você sabe em português. Se você souber em português, aqueles erros, você vai identificar na hora. Na hora. Porque você sabe do assunto em português. Então, normalmente tem uma ou outra coisa que não faz sentido. Aí você pode olhar no original. Mas, em geral, dá para entender. Se você souber do assunto em português. E aí, crescer no conhecimento e autismo, aprofundando nas fontes. As pessoas, às vezes, elas querem ter mais fontes. Então, é como se ela estivesse nadando, mas sempre na superfície. Então, ao invés de olhar 2, 3 Instagrams, ela vai olhar 20. Ao invés de ler um site, ela vai ler 40. Mas ela está sempre lendo sites, blogs, Instagram, né, postagens assim, né? Que pode ser qualquer um, inclusive o meu, né? Faz pouca diferença nesse sentido. Que é uma limitação muito grande. Então, se a ideia é se aprofundar, consuma, né, esses conhecimentos que estão abertos e que estão mais didáticos, assim, mas também tire um tempo para se aprofundar, para ler estudo mesmo, ler as pesquisas mesmo. Né? Então, é um aprofundamento, não é só você passar muito tempo, é um aprofundamento. Se você olhar, por exemplo, essa postagem que eu estou aqui discutindo ela lá no Instagram, você vai ter muitas pessoas que estão ali comentando que elas estão dizendo assim, não, mas o DSM decretou, tem uma resolução, como se fosse uma lei, não existe essa lei. Mas como que a pessoa chegou a essa conclusão de que que tem esse caráter? Né? Porque provavelmente ela viu várias pessoas falando, ela viu vários Instagrams, mas ela provavelmente não leu o DSM, não leu a introdução, não leu os estudos que discutem o DSM. Né? Existe um fenômeno que eu acho muito relevante, talvez um dos problemas maiores que nós temos hoje, que é o que alguns chamam de síndrome de Dunning-Kruger, outros chamam de efeito Dunning-Kruger, que é um fato muito recorrente de um indivíduo ter tão pouco conhecimento de um certo assunto, tão pouco, que ele não consegue sequer discriminar que ele não conhece daquele assunto, que ele não entende daquele assunto. E aí, à medida que você vai conhecendo mais, você vai percebendo que é tanta coisa no mundo que você sabe tão pouco, né, que você vai se posicionando de uma forma mais adequada, entendendo mais o tanto que a gente não sabe, a infinitude do que a gente não sabe, né? E esse fenômeno é um fenômeno muito característico também, né, muito comum na internet, as pessoas dando aulas, falando de coisas assim, sendo muito incisivas de coisas que elas, de fato, não tiveram um percurso.
né, de compreensão e de estudo mais profundo, né? Porque tem a ver com a internet, as redes sociais, elas são muito rápidas, elas são muito fugazes, tudo é muito fugaz, muito difícil, assim, das pessoas discriminarem as coisas. Por fim, eu vou encerrar aqui esse vídeo, vou colocar as referências aqui embaixo, essas que eu citei aqui para vocês, vou colocar um estudo também sobre a natureza do DSM para vocês poderem ler, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui colocar para vocês o estudo, um vídeo sobre estudo, que eu falo sobre as diferenças entre autismo e Asperger, tá? Esse estudo que eu mostrei. Aqui, eu vou colocar para vocês um vídeo em que eu discuto se é ainda útil ou não a gente falar em síndrome de Asperger, tá? Vou colocar aqui nesses dois lados aqui para vocês poderem assistir. Então, por exemplo, o problema do Asperger, da nomenclatura, assistam esse vídeo aqui que eu discuto, né? O problema do cara ser um nazista e tudo isso eu discuto nesse vídeo aqui, tá bom? Um grande abraço a todos, até a próxima.